leia a parábola que vai falar dessa mesma prontidão em Marcos 13, do versículo 35 ao 37. Vem comigo para o texto, irmãos. Miqueias e Marcos 13, 37, glória a Deus. Está falando da prontidão para estar se preparando para um momento, um evento. O evangelista Marcos, exclusivamente ele, vai citar essa parábola aqui. Vamos ler? Quem encontrou? Encontrou? Glória a Deus. 35. A vigilância. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o filho, senão o pai. Essa parte aqui do filho aqui é porque o filho estava ainda como cumprindo a sua missão. Aí no 33, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. 34, é como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. 35, vigiai, porque, pois, não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo. Não sei que hora que o galo canta. Madrugada, né? Os irmãos que são mais antigos, assim, que for do interior, assim mesmo. 4 horas, né? Olha aí, quando o sol, antes do sol nascer, o galo está cantando. Se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo, e as coisas que eu vos digo, digo a todos, o quê? Vigiai, vigiai. O pai de família, glória a Deus. O pai de família, Júnior, está morando assim num lugar assim, muito complicado, e de repente, alguém pode invadir a casa dele. Glória a Deus. Tem uns exemplos aqui que não é muito bom não, mas eu lembro que Deus guarde essa igreja, né? Deus guarde, sempre preserve. Mas eu lembro que lá o Júnior sabe aí, eu estava no trabalho quando o irmão ligou para mim, e os cabos entraram lá na igreja lá do Alto da Paz e levaram o baixo, não foi? Isso foi numa quinta-feira, quarta para quinta ou quinta para sexta. O Senhor esteja protegendo. E depois, na outra quinta-feira, é porque ninguém teve coragem, né? Mas, rapaz, vamos vigiar de novo, porque esse ladrão pode vir de novo. Ninguém vigiou. Pô, ele não veio de novo. E levaram o que, Júnior? Uma caixa da campanha evangelística. Pensa aí numa tribulação. Pois é. Por isso que Jesus deixou essa parábola do pai de família, viu? 24, 42 até o 44. Leia aí. 24, 42 até o 44. O que diz? Glória a Deus. 24, do 42, diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considere isso: se o pai de família soubesse a que vigia da noite havia de vir o... Quem? Quem, Stephanie? Quem, Stephanie? Só a Léa está ligada. Hein, Malia? O ladrão. Se ele soubesse a que hora da noite havia de vir o ladrão, o que ele faria? Vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem adivinha a hora em que não penseis. E tem essa aqui também, no 24 também, 24, 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar sustento a
A ser o quê? Tempo. Vamos lá, vamos botar aí o 24, 45. Se os irmãos vão mexer com a Bíblia deles, né? Vamos lá de novo. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar sustento a seu tempo? É uma pergunta que ele faz sobre o servo fiel. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Estejamos assim, irmão, servindo. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele servo, mau servo, disser consigo mesmo: ah, eu vou relaxar, o senhor não vai vir tão cedo. Sabe o que ele vai fazer? Começar a espancar os seus conservos. Irmão, cuidado para você não espancar ninguém com palavra, irmão. Glória a Deus, já foi dizendo logo a verdade, né? E começar a comer e a beber com quem? Com os ébrios. O Senhor daquele servo virá no dia em que não espera e a hora em que ele não sabe. Separá-lo-á, destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Tudo isso aqui eu estou dando ênfase à prontidão do pai, à prontidão do porteiro, à prontidão do servo e à prontidão daquelas 10 damas de honra que foram combinados para participar do cortejo nupcial, para se encontrar num determinado ponto, glória a Deus, para estar junto com o noivo e com a sua turma. E eles iriam a um determinado local que iria fazer o casamento, onde a noiva estaria esperando. É a noiva que espera, né? Diferente aqui, né? Tem umas noivas que demoram. Glória a Deus. Mas vamos lá. Os irmãos, deu para entender só nessa leitura que nós estamos tratando sobre a prontidão espiritual que Jesus vai enfatizar na parábola das 10 virgens. Glória a Deus. Agora eu quero mostrar nessa parábola, que ela, no capítulo 25, versículo 1, que Jesus vai fazer sempre essa comparação. O reino dos céus, ele vai dizer assim, versículo 1, será comparado a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Uma coisa que pode ser ressaltada nesse versículo 1, eram 10 que estavam esperando o local para se encontrar com o noivo. Saíram ao encontro do noivo. Todas as 10 tinham em suas mãos o quê? Lâmpadas ou lamparina. Essa questão tem linhas de pensamento, né, que por exemplo, o catolicismo, ele agrega aqui a questão do celibato. Só que fica complicado, porque nem todo mundo pode receber o celibato. E muitas vezes aplica isso na vida de um homem, e o homem fica publicamente cumprindo o celibato, e na sua intimidade, aí só Deus sabe. Viu? Que hoje nós temos a árvore do conhecimento do bem e do mal na palma das nossas mãos. Ou você usa por bem ou por mal. Não é somente aqueles que são, no caso, a palavra virgem aqui se aplica no sentido espiritual, né? Glória a Deus, né? Jesus disse que não era para todo mundo que teriam esse dom, né? De ser, como é que Jesus disse lá em Mateus 19? Há eunucos, né? Colocados pelos homens, mas tem um que são pelo reino de Deus. Compreenderam aí? Mas esse não é o tema apesar da parábola tocar nesse assunto, mas essa não é a ênfase da parábola. A parábola está enfatizando a preparação, mas um assunto muito importante que eu quero tratar com os irmãos é a insensatez
de não estar pronto. É uma insensatez você não estar pronto. Todo mundo se prepara para alguma coisa. Os jovens estão estudando para se preparar para passar no concurso público. Mas nós não estamos estudando, como é que nós vamos se preparar? Isso serve para mim, né, Léo? Olha o Júnior ali, só olhando ali. Mas preparação em diversos assuntos da vida, né? Para uma viagem. Para o estudante que vai no outro dia acordar cedo, procurar os livros, os cadernos. E cadê? Às vezes é o pai de família. Fulano, cadê as meias? Cadê a roupa? Não sabe de nada. E na última hora quer se preparar. E tem um ônibus para pegar. E tem um horário para cumprir. E tem uma agenda para cumprir. E aí, como é que se faz? O bom é você se preparar antes. Essa é a verdade. Se prontificar antes, ver todos os recursos, ajeitar tudo, para no dia seguinte estar tudo preparado e você cumprir a sua agenda, cumprir o seu propósito. Glória a Deus. Mas nós estamos falando sobre a insensatez de não estar pronto. No caso aqui, eram 10, e o versículo vai dizer, essas 10, ia falar aqui o Mário Igor, Miqueias, essas 10 Miqueias, Samuel, cadê o Samuel, rapaz? O Samuel está ali, representa, sabe o que? Essas 10, no quesito igreja, que até eu preguei na semana passada, né? Que eu falei que a multidão de gente que estava ali em torno do Monte Sinai, mas o povo se debandou para o desvio doutrinário de adoração, e somente Deus mandou Moisés separar os remanescentes, e não é diferente dos nossos dias. Então a igreja visível, tudo que é igreja, irmãos, está aqui inserido nesse capítulo 10. Todo mundo marcha, todo mundo vai à igreja, todo mundo tem aquela questão, porque hoje, antigamente, a pessoa dizia, dizia assim, eu sou católico não praticante. Hoje já tem que dizer assim, e você é o quê? Aí diz assim, eu sou evangélico, mas não sou praticante. Irmão, se você é cristão evangélico e não é praticante, hoje à noite nós vamos fazer o apelo, você vai se reconciliar e você vai pedir a Jesus para praticar pelo menos alguma coisa. Senhor, na minha pouca força, eu quero guardar a tua palavra. Na minha pouca força, viu? Aqui o homem, rapaz. Glória a Deus. Mas perceba aí o versículo 2. O que diz no capítulo 25? 5 eram prudentes, ou tinham sensatez. E 5 eram insensatas, ou loucas, ou imprudentes. Por que 5 eram imprudentes? Nós vamos ver agora. Então nós já entendemos que a preparação para fazer parte do cortejo nupcial e a participação da festa do casamento, já falamos sobre isso. Em seguida, vamos ver algumas áreas da vida, né, da igreja como um todo, que vai revelar se nós estamos sendo sensatos ou insensatos. Principalmente a insensatez é destacado hoje nessa mensagem, pela graça de Deus. Queremos destacar essa questão da insensatez, de muitos que podem estar dentro dessa questão de igreja, mas que por motivos ou outros não estão engajados totalmente. E aí eu lembrei agora aqui eu sempre falo sobre porcentagem, né? Que é uma aula à parte aqui da doutrina. Glória a Deus. Viu, Esther? Eu não quero dizer com isso, Esther, por exemplo, se são 10, irmã, Islã, são 10, então quer dizer que a metade da igreja está desviada? É verdade isso aí? É verdade isso aí? É verdade? Confirma isso aí? Não posso dizer isso não. Não posso dizer isso não. Eu só quero dizer que dentro desse contexto de igreja, existe 2 tipos de pessoa. Quais são elas? Os que estão vivendo
na sensatez da espiritualidade, e os que não estão vivendo de forma, que estão vivendo de forma insensata, que não estão se aprontando espiritualmente. São dois tipos de pessoa. Nós não podemos classificar 50% vai ser arrebatado, 50% vai ficar para a grande tribulação, é verdade? Não é assim não. Não é assim que funciona não. Mas podemos dizer que dentro desse contexto de igreja, existem dois tipos de pessoas. Os que estão na sua fraqueza, como eu disse em Apocalipse 3:10. Na sua fraqueza, glória a Deus. Guardaste a minha palavra, da hora da tribulação eu vou te guardar. Glória ao nome do Senhor. Mas existem aqueles que são assim, negligentes. Mas pensa aí, de repente a pessoa está assim meio assim, negligente. E essa mensagem seja um encorajamento para que ela possa se despertar para alguma área da vida dela que ela está, mesmo que assim apagado, dormindo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, todas essas damas de honra estavam aguardando o cortejo nupcial, prepararam as suas lâmpadas, estavam aguardando o noivo. O problema delas, porque elas viveram uma vida de insensatez, sabe por quê? Primeira coisa que traz frieza no crente. Me diz aí o que é. Meu pai, vamos lá, vamos fazer uma pesquisa aqui. O que tem trazido frieza na vida de muitos de nós? A quê? Negligência a quê? Primeira coisa que foi bloqueado pelo homem e Deus no jardim, foi o que mesmo? Não entendi. Comunhão. Que significa o que é comunhão, Júnior? Você tem comunhão com a sua mulher. Como é que você tem comunhão com os seu pai, sua mãe, seus irmãos? Como é a comunhão? Hoje, relacionamento. Hoje nós temos um tipo de comunhão diferente. Irmão, Islã. Como é hoje? São duas pessoas no mesmo ambiente, geograficamente falando, mas isoladas no quesito comunicação. É assim que acontece hoje. Então a comunhão foi rompido, porque todo dia, na virada do dia, o que acontecia? Irmão Samuel. Isso foi uma forma de Deus trazer o povo de Israel. Foi quando uma mulher começou a orar, a se quebrantar. Ela estava enfrentando um problema de ordem biológica, ela não gerava filhos. Glória a Deus, Ana. Mas quando ela orou, ela falou com Deus, e até o sacerdote disse umas palavras contrárias. Mas depois ele disse: vai, o Deus de Israel, ouça a sua oração. E na verdade, depois que ela saiu dali, ela concebeu e ela gerou um filho, fruto, claro, de um relacionamento entre o homem e a mulher. Mas pela permissão de Deus, Deus abriu a madre. A oração faz até aquilo que está fechado se abrir na tua vida, amém? Uma das áreas que tem, para mim, para a minha vida, que eu preciso vigiar, para que eu não possa me tornar um crente religioso, um crente sem graça, um servo de Deus que está na igreja, mas a nossa relação com a oração está muito apática. Isso em relação a Deus. O pecado também, né? Mas a Bíblia diz que a negligência é pecado. Então, vai por aí. A insensatez de não cultivar uma vida espiritual na oração. Esse é uma das áreas que tem causado uma vida de insensatez para não estar pronto, para não cultivar. Não que o pecador às vezes faz isso, né? Ei, você quer aceitar Jesus? Aí o que o cidadão fala? Islã. Rapaz, amanhã eu vou, mas tem outra desculpa.
Tem outra desculpa. Me diga aí, qual é a outra desculpa? Irmão, eu ainda estou embaraçado em muitas coisas. E quando eu me preparar, aí eu vou. Tem alguém aqui preparado? Tem não, irmão. Quem é que prepara, Esther? É o olheiro. Tem uma música que eu vi a Léa cantando, né? Antigo, até escrevi esse hino. Mas o olheiro pega o barro, amassa o barro, ele vai tirando as coisas ruins do barro, e ele vai formatando, e ele vai colocando ali naquela fogueira, e ele vai colocando o azeite, ele vai dando as partes finais, preparando o vaso. Glória a Deus. Isso somos nós. Deus é o olheiro, nós somos vasos de barro. Se alguém se quebrar, o olheiro está aqui para remendar tudo de novo. Glória a Deus. Ele é especialista nisso, em restauração. Então, a Bíblia diz em Hebreus capítulo, acho que é o capítulo 12, versículo 14, o quê? Segui a paz com todos, e sem a qual viver uma vida brigando uns com os outros, e uma vida sem santificação, é uma vida de insensatez, porque isso não leva você a lugar nenhum. Glória a Deus. Então, insensatez de não ter uma vida, uma conduta santa, uma vida de oração, uma vida de conduta na presença de Deus, separada para Deus, uma vida de comunhão mútua entre as pessoas, porque lá na presença de Deus, você não pode, como eu falei, o servo, quando ele aceita Cristo, Jesus perdoa, ele não pergunta o que você fez, mas, doravante, você recebeu o perdão de Deus, aí você diz, Senhor, Pai, perdoa, mas você tem disposição para perdoar contra alguém que te ofendeu, contra alguém que te feriu? Está disposto a perdoar? Ou não? Seguir a paz com... Não, vou seguir a paz só com a minha patota. Não é assim que funciona. Se possível for, se depender de você, tenha paz com todos. Glória a Deus. Pastor, mas tem uns irmãos ali que eu não vou com a cara deles, não. Irmão, peça para Jesus mudar esse negócio aí, que isso não dá certo não, viu? O que é que o Espírito... a questão que eu estou falando tanto, eu vou falar agora da parte do Espírito Santo, é porque no versículo, irmão, 4, lê aí, capítulo 25 de Mateus, versículo 4, quem pode ler? Encontrou, Fred? Diz o quê? Mas as prudentes levaram azeite em suas lâmpadas. No versículo 3, melhor dizendo, as loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram o que consigo? O azeite. Você sabe que o azeite tem um simbolismo bíblico. Se eu perguntar aqui, todo mundo sabe de qual é salteado. Qual é o símbolo do azeite? Qual é o símbolo do azeite? O Espírito de Deus, certo? Qual é a obra do Espírito Santo nessa nova... Se eu for falar só da história de vida do homem que teve um encontro com Deus, o que é que o Espírito Santo faz na vida do ser humano? Me diga aí uma obra que ele faz. Convence o homem, santifica. Me ajuda aqui, a equipe das meninas aqui, me ajude uma obra aqui que o Espírito Santo faz. Sela, batiza, regenera, santifica. Ele faz a obra, Júnior, sabe de quê, Júnior? Você que é um irmão, você que é uma irmã ainda muito bruto, você não sabe se comportar direito, você é grosseira, você é uma pessoa ainda cheio do velho homem, como eu falei na semana passada, cheio
dos costumes do Egito. O Espírito Santo, ele vai começar a frutificar na tua vida o fruto espiritual, a nova vida em Cristo, glória a Deus. Ele vai te modelar a imagem e semelhança de Deus. Ele vai te dar uma capacitação para você realizar o bom trabalho do Senhor. Zacarias 4:6. Você pode ler isso. Não por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito ungia os reis, o Espírito Santo ungia o sacerdote, ungia os profetas. No Velho Testamento, no Novo Testamento, Deus unge cada crente, cada servo de Deus é ungido de Deus. Tem na sua vida a essência do Espírito Santo. O Espírito Santo quer guiar, quer conduzir, quer ensinar, quer dirigir, quer santificar, quer dominar, quer crucificar o velho homem, a velha natureza. Irmãos, a obra é essa. A gente tem que dar lugar ao Espírito Santo de Deus, como diz a palavra do Senhor. Então, a vida de insensatez é não cultivar uma vida de oração. Uma vida de insensatez é não ter uma vida de conduta santa pela direção do Espírito Santo. Glória a Deus. É não cultivar o fruto do Espírito Santo. Uma vida de insensatez é quando nós não experimentamos uma vida nova em Cristo, uma vida renovada, avivada. É quando nós simplesmente cruzamos os braços e eis-me aqui, Senhor, envia outro ali. É assim que se diz? Eis-me aqui. Jesus ensinou os discípulos, ele disse assim: Samuel, vejo que a seara é grande, mas o que? São poucos. Aí ele diz em seguida no Mateus: orai ao Senhor da seara para que ele levante novos ceifeiros. E logo no capítulo 10, isso é o capítulo 9, no final do 9, no capítulo 10 de Mateus, Jesus chamou os 12 apóstolos, ele comissionou-os a sair de 2 em 2, aí de aldeia em aldeia, de comunidade em comunidade, glória a Deus. Ele mandou eles pregar as boas novas de salvação, e nem tinha sido batizado com o Espírito Santo ainda, né? Nem tinha passado ainda pelo Pentecostes, estavam lá sendo úteis na obra do Senhor. Imagine depois que eles foram ungidos pelo Espírito Santo. Aí, meu amigo, não teve portas fechadas. Glória a Deus. Não há portas fechadas quando Deus está tomando a frente. Mas vamos lá, minha gente, para a gente concluir. Veja o versículo 5. As irmãs estavam lá esperando, né? Aí, você sabe, né? Às vezes é meia hora de pregação, tem irmão que já está dando umas pescarias. Tem uns que dizem, inventa que está orando, mas está pescando. Está orando ou está pescando? Pescando aqui entre aspas é dormindo. Não é dormir, é tosquenejar. Sabe o que é o tosquenejar, né? Irmão, tosquenejar, meu amigo. Eu vou contar uma experiência que eu já passei assim uma semana que eu chamei lá em Penedo, uma semana o inferno verde. Meu amigo, quando eu cheguei, em forma mesmo, eu dormia. Eu sei que não era só eu não, de vez em quando tinha uma pessoa dando um passo à frente, mas involuntariamente. Dentro do ônibus, só em pé, só querendo, assim, involuntariamente, mas o sono tão forte. Então, as damas de honra, o noivo demorou muito, dessa vez foi o noivo que atrasou. Mas será que Jesus atrasa os compromissos dele? Atrasa ou não atrasa? Jesus não atrasa não, irmão. O esposo, no versículo 5 do capítulo 25, tardando o esposo, o que é que aconteceu com aquelas jovens donzelas? Tosquenejaram e depois todas. Interessante, todas dormiram. Todas dormiram. Isso quer dizer que todas dormiram com o passar do tempo. O tempo é um grande desafio para o cristão. Faça uma análise aí. Como era a sua vida de oração há um tempo atrás? Como era o seu devocional com Deus na Bíblia? Está melhor hoje ou está pior hoje? Tem que dar mais um tempinho aí para essas coisas que são importantes.
todas dormiram com o passar do tempo. Nós podemos até, de certo ponto, algumas vezes nós negligenciamos, isso é verdade. A tendência é nós nos acomodarmos. Mas a vida de insensatez, a insensatez de viver uma vida, é uma vida sem disciplina espiritual. Porque diz a palavra de Deus, que já é hora de despertarmos do sono, Romanos 13:11, porque já a nossa salvação está agora mais perto de nós. Sem sombra de dúvida, todo momento é um momento específico que os anos vão passando e mais vai ficando o cumprimento de Deus para cumprir sobre essa terra. Então nós não podemos se acomodar. Há momentos que nós nos acomodamos, nós somos displicentes, mas essa é uma palavra que Deus traz para mim, a vida em primeiro lugar, mas traz para a igreja aqui neste lugar, que é tempo de despertar, é tempo de revitalizar a nossa vida de disciplina cristã, para que nós não venhamos a ser mais, fazemos parte de uma multidão de religiosos, mas que não tem essência, uma multidão de pessoas que louva, mas não tem a essência da adoração. Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. Bem, passar a vida toda na insensatez, a vida toda negligente, mas eis que chegou a hora. Quando foi que chegou a hora, irmão? Versículo 6. Olha a hora que chegou o noivo. Pelo amor de Deus. Qual foi a hora? Qual foi a hora? À meia-noite. Alguém grita: eis aí o noivo, o esposo, sair ao encontro. As irmãs, meu Deus. Você sabe que eu falei que 5 foram, como é que eu posso dizer que tiveram aquele cuidado, né? Trouxeram mais, além da lamparina, trouxeram mais um pouco de azeite. E aí as lâmpadas estavam todas apagadas. No versículo vai dizer o seguinte: todas, versículo 7, aquelas virgens se levantaram e fizeram o quê? Prepararam as suas lâmpadas. Eu acho que aqui, para os irmãos que vão conhecer assim, que é a lamparina das antigas, né? Você tem que cortar aquele coisa lá do final, né? O pavio. Aí tem a essência, tem combustível. Aí você dá assim umas pavitadas nela e o fogo vai acender. Só que o detalhe, as que não trouxeram reserva começaram a fazer e a lamparina começou a se apagar. E as outras se arrumaram todas, apesar de cochilar, apesar de tosquenejar, apesar de ter um cochilo ali, mas elas rapidamente fizeram aquela obra ali como eu falei aqui, prepararam as lâmpadas. E aí as loucas, as imprudentes, as insensatas, dizem: ei, mulherzinha, me presta um pouco do vosso azeite, para que as nossas lâmpadas se apaguem. Uma coisa é certa nessa parábola, não estamos destacando aqui que nós temos que compartilhar uns com os outros. Isso é notório, não é verdade? Verdade? Mas tem coisa que ninguém pode compartilhar com ninguém. Ei, irmã, presta atenção. O que você não pode compartilhar com ninguém? A sua própria vida de comunhão com Deus. Você pode orar pelo outro, mas você, irmã, eu tenho que ter a minha própria vida com Deus, a minha própria experiência com Deus. Glória a Deus. Então, essas passaram a vida toda na insensatez, porque do momento em que o Senhor chega, elas não estão preparadas. Meu irmão, a insensatez de passar a vida desapercebida com a volta repentina de Cristo é um perigo para a igreja que estará acomodada. A insensatez de descobrir que a nossa condição espiritual, quando não há mais tempo para se preparar. E agora vai fazer o quê? Vai para o inferno? Não, depois do arrebatamento segue-se o quê, Leia?
Hã? O juízo de Deus sobre a terra, o dia da angústia de Jacó, chamada grande tribulação, o controle de um governo hegemônico mundial, onde o homem quer implantar o seu regime. Irmão, nós não queremos fazer parte desse governo, não. Nós queremos fazer parte da primeira leva, né? Se é que tem a segunda leva, né? Mas o seguinte é esse, irmãos: insensatez de apenas viver como meros religiosos. Versículo 8: insensatez de uma vida com indiferença, com frieza, com mundanismo, com autoconfiança. Veja o versículo 8: as loucas disseram às prudentes: dai-me dos vossos azeites, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Ou seja, de tanto uma vida sem disciplina, uma vida só de religiosidade, uma vida só de aparência, uma vida dominada pelo mundanismo, uma vida de autoconfiança, gerou na hora da precisão, na hora da luta. É por isso que a Bíblia diz: se te mostrares fraco no dia da tua angústia, quão pequena é a tua força. Então, a palavra de Deus diz que nós temos que se preparar a cada dia para o dia mau, uma coisa que ninguém quer passar. Mas revista-se das armaduras de Deus, para no dia mau ficar firmes. E imagine esse dia aqui será um dia mau para aqueles que estavam despreparados, que viveram uma vida de insensatez, não cultivou uma vida de santidade, de oração, a indiferença, a frieza, não desenvolveu a sua própria espiritualidade. E aí o que é que acontece? E aí, meus amados, o versículo 10, para a gente só lermos: elas foram comprar o azeite. Será que dá tempo? Na hora final, ajeitar, se preparar? Dá tempo, Léa? Stephanie, dá tempo? Deu tempo? Não. Por que não deu tempo? Porque chegou o esposo. E só quem foi? Quem foi? Só as que estavam, versículo 10. Só as que estavam preparadas. Note que essa preparação aqui não vem de uma condição humana. Isso é obra de Deus na vida do crente. Mas o crente, em parceria com o Espírito Santo, fala: Senhor, que o teu servo ouve. Glória a Deus. Faça-se a tua vontade. Senhor, tem umas coisas aí que os crentes estão fazendo, e que eu até falei: o pastor Arão, viu? Falei na semana passada, o pastor Arão é o pastor liberalzão. Irmão, pode fazer isso aqui que não tem problema não. Não siga os liberais, os pastores Arão do atual momento. Glória a Deus. Siga a verdade de Deus, que em todo tempo a verdade sempre vai prevalecer. Então, meus amados, essa falta de preparação nos demonstra a nossa insensatez, quando nós somos altamente privilegiados, mas perdemos a oportunidade, porque quando chegou, a porta se fechou, e depois elas foram até lá e bateram na porta, e abre-nos a porta, lá no local, e o porteiro recebeu a ordem: não conheço vocês não. Aí Jesus trouxe para a gente ficarmos todos de pé, irmãos, e o irmão vai colocar aí para todo mundo ler Mateus 25:3. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Vamos ler todos? Encontrou? 13. O 13, posso assim dizer, depois de falar dessas preparações e dessa insensatez de não estar preparado, Jesus vai trazer a mensagem final, a conclusão. Ele diz para todos nós: o quê? Vamos lá? 1, 2, 3. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Todos, teve alguém que não leu ainda, vamos ler todos agora. 1, 2, 3. Pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glória a Deus.